Nós falamos com Augusto de Ornelas Abreu. Ele é capolista da chapa Italianità em Movimento, da jurisdição consular do Distrito Federal. Ele é analista da Presidência da República e, como diz, genealogista por paixão. Ornelas, como é a comunidade italiana aí na jurisdição do Distrito Federal? Boa tarde, Desidério. Obrigado por nos dar esse espaço para falar com todo mundo aqui. A comunidade aqui é extremamente heterogênea, né? As pessoas muitas vezes pensam na circunscrição da Embaixada de Brasília muito só em termos de Brasília, no máximo Brasília e Goiás, que é muito próximo da gente. Nós somos um pedacinho de Goiás, assim, separado por esse quadrado aqui, né? Mas nossa circunscrição engloba também, além do DF Goiás, engloba a boa parte do norte do Brasil, né? Amazonas e Pará, Amapá e Roraima, e também uma pessoa só, pela lista do Ministério do Interior, nós temos só uma pessoa inscrita no AIRE, no Suriname, né? Infelizmente não podemos fazer campanha no Suriname, né? Mas realmente é muito heterogênea e embora é diferente de lugares como no Paraná, no Rio Grande do Sul, até mesmo no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos um perfil um pouco diferenciado aqui. Nós temos sim vários italianos nascidos na Itália que moram entre nós aqui, né? Pessoas bem conhecidas da comunidade, etc. Mas o grosso enorme mesmo da população italiana aqui é de ítalo-brasileiros, é de pessoas nascidas no Brasil que tiveram sua cidadania reconhecida de alguma forma, localmente, na Itália, judicialmente, como italianos. Qual é, Ornelas, a sua visão, e se possível, provavelmente você interpreta o pensamento da chapa, do papel dos comitês, papel político dos comitês? Essa palavra político está no centro do que deve ser levado em consideração para o Comites. Político não no sentido político partidário. A gente teve desde o começo a ideia de separar qualquer tipo de partidarismo da formação da chapa do Comites. Ao contrário dos meus colegas da outra chapa, que foram todos formados dentro de grupos de um partido italiano, o Partido Democrático, com quem eu tenho várias coisas em comum, eu não tenho nada contra eles. Mas nós fizemos questão mesmo de nos alijar da discussão político-partidária. Temos gente de tudo que é tipo de filiação ideológica, partidária, política. Nosso interesse mesmo é na atuação frente à pública amministrazione italiana, né? Isso encarnada na embaixada, na Cancelaria Consulare da embaixada em Brasília. Ah, o papel, principalmente, tem que ser de representar os anseios, as exigências, os desejos da comunidade italiana residente aqui no Brasil e na nossa circunscrição. E nós sentimos isso, o pulso da comunidade, há muito tempo, e não é de hoje, extremamente decepcionada, extremamente desiludida com os serviços prestados pelo governo italiano para nós que moramos aqui no exterior, né? Muito mais do que coisas que são de fato importantes também serem feitas, como eventos, promoção da língua italiana, a, a questão da cultural, do intercâmbio cultural, etc., que são importantes, mas não são o central. É, de fato, ser o representante, aquele que vai pôr a cara à tapa frente aos obstrucionismos que a gente verifica muitas vezes feitos pela embaixada, pela cancelaria consular da embaixada. Bom, você já praticamente entrou nessa questão, mas eu faria uma repergunta um pouco mais ampla. Claro. Como é que Claro. você avalia o desempenho da nossa representação institucional da comunidade italo-brasileira? Isso quer dizer, mas aí compreendendo comitês, CGIE e o nosso parlamento. Como é que é até agora? Como é que você vê essa tríplice representação, tríplice grau de representação?
não só eu, mas a comunidade de uma forma geral se vê muito decepcionada nesse sentido, né? Começando pelo maior, pelo parlamento. Nem precisa dizer o que se pensa dos nossos atuais representantes lá, né? Nós temos um que virou até chacota num programa italiano, Le Iene, que há muito tempo não aparece na Itália, concorreu a eleições no Brasil e perdeu, claro, né? E não fala uma palavra de italiano. Nós temos um outro que pode até aparecer muito mais lá em Roma, mas se mete muito mais em brigas bobas e pouco nos representa lá. É uma coisa, e agora que nós tivemos o corte de número de representantes do exterior no parlamento, vai ser um pouco mais difícil a gente conseguir melhorar, né? Mas por esse lado do parlamento nós não estamos nem um pouco cobertos, né? Do lado dos comitês do TDE, nós temos uma questão muito heterogênea. Nós temos alguns comitês, sim, no Brasil, que são tanto mais atuantes, que estão muito mais próximos dos seus consulados, e não importa de que lado estejam, nós temos tanto o pessoal lá do Nordeste com o Tadoni, que é muito próximo ao consulado do Recife, e consegue uma interlocução muito boa em casos até particulares, de resolver problemas, resolver obstrucionismo do consulado, como nós temos o André Lance lá no Rio de Janeiro, que também tem feito até um trabalho muito interessante mesmo de uma pré-análise de documentos, ajudar as pessoas a chegarem no consulado com menos problemas. Tá? Nós temos esse caso, então nós temos também casos como o Comites atual aqui de Brasília, que desde 2015 não fez nada. Nada mesmo. Existe toda uma desculpa falando que, de fato, o cônsul da época não é mais, ou os embaixadores da época não deixavam eles fazerem nada. Sim, isso, vocês que estão aí em Curitiba, vocês conheceram essa situação muito próxima também, né? Tiveram um cônsul extremamente negativo, que infelizmente já foi embora, né? Mas não quer dizer que vocês não possam bater de frente e mostrar todos esses problemas para a comunidade, mostrar tudo isso, mostrar que está sendo atuante. Aqui em Brasília, o Comites não fez nada e teve todo um problema mesmo que, por uma série de obstrucionismos, a presidência do Comites em Brasília foi trocando, as pessoas foram desistindo, né? Então, e o TDE é um reflexo disso. Porque quem leva o representante ao TDE é o Intercomites, é o Comites, né? E nós temos, embora tenha uma ou outra pessoa um pouco mais atuante no TDE nos representando lá, a maioria não nos representa, de fato. Não estão lá para nos amparar quando questões graves de nossos direitos são violadas, como eu sei que você vai falar, por exemplo, em breve da grande naturalização e outras questões do tipo, e a gente não ouve nada vindo do TDE nesse sentido. A gente não ouve nada do TDE, por exemplo, na consecução de um vademecum, de uma série de uniformizações das práticas, de como pedir um aire, como pedir a cidadania, como fazer o passaporte, em que em alguns lugares é muito fácil de fazer. Eu tenho primos que fizeram passaporte no Rio de Janeiro, fizeram na semana seguinte, está pronto. Tenho primos no São Paulo que fizeram passaporte de forma muito fácil, embora o aire tenha demorado muito lá. Aqui em Brasília não se faz passaporte há meses. E não só com a questão da pandemia mesmo, que não se fazia no ano passado, voltou durante algumas semanas, mas desde março só com emergência. E emergência, mesmo com ser prova de emergência, é difícil. Eu tenho um colega ligado à nossa chapa mesmo, cuja filha foi estudar na Europa, precisava de um documento para provar que ela era europeia, para conseguir o desconto de europeu, e mesmo com os documentos da universidade, a embaixada não achou que era uma urgência. Precisou uma interferência pessoal de funcionário na embaixada, infelizmente a questão de criar dificuldades para vender facilidades, para isso ocorrer.
Isso é uma coisa que não pode existir. Enquanto existem pessoas que tiram um passaporte facilmente numa circunscrição, na nossa tem pessoas que estão há anos tentando renovar e não conseguem. Você, como encabeça essa chapa Italianità em Movimento, que inclusive é um movimento de caráter nacional, vocês têm algumas prioridades, certamente aí regionais, locais e também uma visão mais nacional dos nossos problemas. Como é que É. isso está configurado, Ornelas? Como você disse, nós somos um movimento nacional. Só no Rio Grande do Sul nós não conseguimos, mas não conseguimos por uma razão muito boa, na verdade. A questão mesmo de ter o nome Italiano em Movimento, ter uma chapa separada, não era um objetivo em si. Nós aqui em Brasília, nós tentamos fazer uma chapa única em consonância com a outra chapa. Nós tentamos durante um bom tempo negociar com as pessoas mesmo, só que não existia uma abertura para isso. É muito mais fácil ter uma eleição de chapa única, isso é inegável, né? Mas não houve uma abertura para trocas de propostas, não houve uma abertura para um afastamento um pouco de uma questão partidária que a gente não estava muito feliz com isso mesmo. E então, no Rio Grande do Sul isso foi possível. Duas chapas viram que tinha muita coisa em comum e se juntaram. Por isso que nós não temos uma chapa no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Brasília, nossos princípios básicos são três, né? Acima de tudo, a vigilância sobre o bom funcionamento dos serviços consulares italianos. Acima de tudo, né? A segunda é a promoção da língua e da cultura, por meio de todos os tipos de eventos nesse sentido. E a terceira, proteção social dos italianos residentes no Brasil. A questão da previdência, a questão da saúde, etc. No primeiro ponto, a gente lembra, eu já falei isso aqui mesmo, de como os serviços consulares no Brasil são prestados de uma forma muito insuficiente. Nós temos informações, embora a minha primeira vez que eu sou candidato aqui, eu acompanho isso há muitos anos. Nós temos colegas na nossa chapa que estão envolvidos nesse embate há muitos anos. E nós temos informações, por exemplo, de uma conversa que se teve com o embaixador anterior, Bernardini, em que ele confessou para um colega nosso que existia uma orientação clara da Farnesina, do MAIT, para ser obstrucionista no Brasil. Né? Coisa que a gente não vê em outros países, a gente não vê tanto na Austrália, não vê tanto em vários consulados na Europa, etc. Que no Brasil se vê uma questão concertada para ser obstrucionista. E isso vai contra as próprias leis italianas. Né? Apesar da taxa da cidadania, que foi instituída 7 anos atrás, em 2014, né? Ser instituída para poder ter mais funcionários, para poder voltar em forma de serviços, isso não se verificou, especialmente aqui em Brasília. Uma coisa que nós, conversando com funcionários da embaixada, a gente percebe muito mesmo, é que, de fato, falta funcionários para eles. Eles estão, em alguns pontos, muito sobrecarregados. Se abre muitos, não sei como chamaria na Itália, mas no Brasil chama de concurso de remoção, dentro da Farnesina para trazer pessoas para o Brasil, e pessoas não querem vir para o Brasil por algum motivo, né? Então, essa taxa de 300 euros pela cidadania não está sendo revertida de fato em serviços. Serviços não só para os italianos de fato já reconhecidos, já com a cidadania, mas para a grande massa de italianos, nascidos italianos, mas que ainda não conseguiram o seu reconhecimento, né? E eles são tão italianos quanto nós. É bom lembrar que a própria lei do Comites nos fala isso, porque além dos 12 conselheiros comites que uma constituição como a nossa pequena terá, nós temos que trazer pelo menos mais 4 cooptados, pessoas de ascendência italiana, mas ainda sem cidadania, para serem representados no Comites. A própria lei do Comites fala disso, mostrando que não é para ter diferenciação entre italianos já reconhecidos, ou italianos natos, e italianos ainda em vias de reconhecimento.
né? Então, essa primeira a parte é importantíssima, a vigilância sobre o funcionamento dos serviços consulares italianos. A segunda parte é a promoção da língua, da cultura italiana, da marca Made in Italy. A, a Itália tem um grande bem, um grande asset a ser explorado na comunidade italiana no exterior, que infelizmente não aproveita, né? Uma coisa que o Brasil faz muito na Itália é o turismo de cidadania, por exemplo. As pessoas que vão lá residir na Itália para reconhecer mais facilmente sua cidadania. Isso traz uma quantidade enorme de divisas para a Itália, especialmente num momento de crise como o nosso. E isso não é visto como uma oportunidade grande, uma oportunidade até mesmo de força de trabalho, até mesmo para os partidos que têm uma orientação um pouco menos pró-migrantes. Por que não utilizar a força de trabalho de italianos natos lá na Itália, né? Para os partidos mesmos que são muito mais abertos à migração, por que não favorecer os migrantes de origem italiana, que muitos deles já falam o italiano em casa, falam o italiano, etc. Nós temos muito menos aqui em Brasília, mas nós temos pessoas assim, né? Então, a nossa ideia é trazer a ideia da língua e da cultura italiana para o centro do debate também. Nós temos, por exemplo, aqui, em Brasília, nós temos a dificuldade que nós tínhamos uma sede do Comites na Casa de Itália. A Casa de Itália não existe mais, por uma questão bem complicada mesmo. Mas a nossa chapa, em conversa com outra associação aqui em Brasília, a Associação Dante Alighieri, conseguimos, isso eu falo em primeira mão para você, Desidério, conseguimos uma promessa do presidente da Associação Dante Alighieri em Brasília de nos fornecer um espaço físico para o Comites se reunir, para o Comites usar como endereço físico, que o Comites precisa de um endereço físico para funcionar, né? Então a gente, mesmo antes de ser eleito, está indo atrás dessas coisas mesmo para melhor funcionamento do Comites. Claro, sem deixar de lado tudo isso que nós ganhamos, entre aspas, com a pandemia, que é trazer o digital, trazer as reuniões de Zoom, de Skype, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora, para uma representação que é presente em vários estados, né? Nós também queremos promover a universidade e o intercâmbio científico. Existe muita oportunidade de bolsas para ítalo-descendentes na Itália que não são conhecidas pelas pessoas aqui no Brasil, e em Brasília e nossa Constituição em particular, que são desperdiçadas justamente por uma falta de atuação dos comitês de divulgar essas oportunidades, né? E no último ponto que nós falamos da proteção social do italiano, nós temos várias pequenas ações que podem ser feitas pelo comitês. Por exemplo, trabalhar junto com o TGE para eliminar o IMO, que é o imposto equivalente ao nosso IPTU brasileiro, em que pessoas italianas que moram no exterior acabam pagando duplamente a taxa por um imóvel lá na Itália, porque tem um imóvel aqui no exterior. E isso é totalmente injusto, na verdade, porque a taxa, esse IMO, ele é isento na primeira casa na Itália. Por que cobrar, então, da pessoa que não mora na Itália, mas tem um imóvel para voltar, ou tem um imóvel para ir de vez em quando lá, e isso é cobrado duplamente, porque paga IPTU aqui no Brasil também, né? Facilitar o regresso de famílias italianas, não só com esse mostrar a importância do turismo de cidadania para a Itália, mas também coisas como, por exemplo, está tendo agora o super bônus 110% lá, que facilita as pessoas a construírem, ter sua casa melhor na Itália, etc., que as pessoas aqui no Brasil não conhecem, uma série de oportunidades que as pessoas não conhecem. Assistência à saúde, por exemplo. Por exemplo, as pessoas, italianos que moram aqui no exterior, quando voltam à Itália, ficam totalmente descobertos se não usarem o sedã do SUS do Brasil, etc. E os cidadãos italianos deviam ter acesso gratuito ao sistema de saúde italiano quando estiverem lá, mesmo que seja temporariamente. Uma coisa que nós já fizemos com o Encontro Chapa, e isso foi bem interessante mesmo, nós divulgamos bastante isso nos últimos dias,
As pessoas não sabem que, morando no Brasil, é possível tirar o certificado verde da Covid na Itália, o que facilita a ida. Quando você vai à Itália, você não precisa ficar preso, não podendo ir no restaurante, ir a um bar, não podendo pegar um trem entre províncias. É muito fácil, na verdade, isso não é divulgado, mas nós fizemos uma ação desde a semana passada mesmo para mostrar para as pessoas e conseguir fazer a certificação de verde de dezenas de pessoas já, usando sistemas locais de Reggio Emília, da província de Milão, etc., que facilita isso. Eu mesmo não vou à Itália desde 2019, mas eu já tenho meu certificado verde. Né, e mostrar para as pessoas que isso é possível. Então, são essas três grandes áreas que nós temos nas nossas propostas. Elas, vocês aí tiveram alguns probleminhas no início no registro de chapa. É Exato. claro que o futuro comités, como todos os comitês, vão ser uma composição, porque cada chapa onde tiver mais do que um concorrente, fatalmente vai ter que ter uma integração lá na frente. Você já tem algum esboço de trabalho? Você acaba de dar suas prioridades, a outra chapa também tem suas prioridades. Dá casamento, você acha, Ornelas? Com, com certeza dá casamento. A gente sabe que a composição de ideias diferentes sempre pode ser uma soma uma soma positiva, né? Tem uma série de ideias da outra chapa extremamente interessantes, né? Assim como tem ideias nossas que nós gostaríamos de trazer para o debate, não sabemos ainda como vai ser a composição, quem vai ter a maioria das cadeiras, isso depende mais dos italianos que vão votar até dia 3 de dezembro, né? Mas com certeza, superados qualquer tipo de problema que houve na eleição, no registro das chapas, e de fato houve aqui em Brasília, mas superado isso, a gente vai poder trabalhar junto com certeza. Tem pessoas muito boas em ambas as chapas. E eu espero que essas pessoas boas sejam aquelas que sejam eleitas pela coletividade. Em termos desses problemas, eu posso falar algumas coisinhas sobre isso, porque está no cerne de algo que a gente precisa debater daqui para frente. A lei do comités, as leis que regem a eleição do comitê são extremamente mal feitas. São, em grande parte, ultrapassadas, né? Embora se obteve alguns avanços para essa eleição, como, por exemplo, não seria necessário todos os candidatos virem pessoalmente ao consulado ou à embaixada para assinar a sua aceitação de candidatura, mas eles aceitaram que isso fosse feito à distância, em cartório brasileiro, com reconhecimento de firma e apostila. O que até certo, isso faz algum sentido, mas é ridículo. Por quê? Como é que uma relação entre um cidadão italiano e seu governo vai precisar de uma apostila feita por um governo exterior, no caso o Brasil? Mas já que essa é a lei, ela tem que ser seguida, né? Nós vimos no caso de colegas lá no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, chapas que, talvez por um pouco de desatenção às regras e por não ter se preparado para colher muito mais assinaturas do que precisariam, não atingiriam um dos limites de subscrições, por exemplo, né? E foram cancelados por isso. É extremamente triste isso. É triste ter menos gente concorrendo, são menos ideias para compor, menos gente com a disposição e com sangue nos olhos para trabalhar pela coletividade. Mas as regras devem ser seguidas. Dura lex, sed lex, como se falava em latim, né? E aqui em Brasília, infelizmente, a gente não queria, nós não fomos aqueles que apresentaram esse problema que houve na outra chapa. Isso foi visto pelo próprio CHEC, pelo próprio comitê eleitoral. A outra chapa não entregou os documentos todos completos, né? Faltava parte de um documento da citação de candidatura deles, e eles fizeram um documento adicional que foi assinado digitalmente por todos e não foi apostilado. E pela lei do Comites isso não era admissível, né? Eles tinham que entregar tudo pronto até dia 3 de outubro. O CHEC, o Comitê Eleitoral, se compadecendo um pouco disso, diferentemente do que foi feito no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, deu a eles
dias adicionais para refazer uma série de documentos. Eles entregaram dia 13 de outubro, ou seja, 10 dias depois, documentos que eram necessários ser entregues dia 3 de outubro. Mesmo o próprio Maete, o Ministério das Relações Exteriores italiano, falando que a lei deve ser seguida e nada diferente da lei deve ser aceito, né? Foi aceito, não existe possibilidade de recurso dentro da lei do Comites, né? Isso é uma coisa que deveria ser mudada, na verdade. Nenhuma instância de recurso aceita um recurso feito por um lado lesado. A única forma de recurso seria o próprio Comites levar esse recurso ao Ministério. E, obviamente, isso não seria feito aqui, porque a chapa que estava faltando documentos é a que controla o próprio Comites atualmente, né? Então, ficamos nisso, tá? Houve dois pesos, duas medidas em relação ao que foi feito em outros comités, em outras eleições, em Rio Grande do Sul e Espírito Santo, do que foi feito aqui. Aqui teve uma leniência, uma empatia maior. É bom, sim, que nós vamos poder, sim, deixar na mão do eleitor para decidir isso. Mas é chato ver que alguns levam a lei a sério e alguns levam a lei não tão a sério, né? Mas, apesar disso, nós vamos fazer o máximo, nosso máximo, para compor com a outra chapa. Para compor as ideias e trazê-las mesmo, que todos nós queremos melhores serviços para os italianos aqui em Brasília. E na nossa Constituição. E nesse ponto, eu só queria falar mais uma coisa, Desidério, que nós levamos muito a sério a questão da representatividade. Muitas vezes as pessoas pensam na nossa circunscrição muito mais como DF e Goiás. E nós só temos 6 representantes do DF, dentro dos 18 da nossa chapa. Nossa grande parte, 12 dos nossos representantes são de fora do Distrito Federal, e grande parte do Amazonas e do Pará, que são regiões que são extremamente negligenciadas. É tanto isso que nossos subscritores, mais da metade dos nossos subscritores foram do Amazonas. A comunidade do Amazonas, em Manaus, é extremamente ativa, né? Eles têm lá um vice-consulado muito atuante, funciona muito melhor que a embaixada aqui em Brasília, que emite passaporte tranquilamente, eles têm todo o kit de passaporte lá. Às vezes as pessoas que moram em Manaus têm mais facilidade de fazer passaporte que nós aqui moramos aqui em Brasília, né? E nós tivemos problemas enormes com isso, porque nós tivemos que colher assinaturas e trazê-las para Brasília em tempo exíguo, em menos de uma semana, e nós conseguimos trazer tudo até o prazo, né? E nós tivemos problemas com, por exemplo, várias pessoas da família do vice-cônsul honorário lá em Manaus não foram aceitos porque não estavam na lista de italianos aptos a votar por algum motivo, todos com passaporte italiano, mas as suas subscrições não foram aceitas. Então, nós levamos muito a sério essa questão da representatividade, trazer gente de várias origens mesmo. Boa parte dos nossos candidatos não são italianos nascidos na Itália. Nós temos, sim, candidato nascido em Ferrara, por exemplo, nosso professor italiano Antonio Ballarini, professor conhecidíssimo aqui em Brasília, da Casa d'Italia. Mas nós temos pessoas, lideranças lá no Amazonas, como Hadley Nobre. Nós temos o nosso colega Afonso Mauro, de Belém do Pará. Nós temos lideranças em Goiânia, como Carlos Palharo. Nós temos gente do interior de Goiás, como Antônio Carlos Tessari. Então, é na diversidade que a gente vai trazer muito mais ideias boas para o nosso trabalho, inclusive com a outra chapa. Ornelas, você citou aí que o cônsul honorário da Itália, não sei aonde, não vai poder votar? Nós não conseguimos que a família dele tivesse suas subscrições à chapa aceitas como válidas, né? Os nomes deles não constavam no elenco de eleitores recebidos do Ministério Interior, e por algum motivo também não chegou no laosta dos seus comunes de referimento, né?
Eu não sei se o critério que eles vão utilizar para votação vai ser assim também, né? Mas nós já estamos recebendo uma série de denúncias de pessoas que estão tentando se inscrever tanto pelo Fasteth, tanto pelo e-mail, tanto entregando pessoalmente lá na embaixada, que estão tendo agora dia 2 de novembro, na véspera do limite mesmo, recebendo e-mails da embaixada falando que não foram aceitos por alguma coisa, por exemplo, ter mandado um RG brasileiro com mais de 10 anos de emissão. O que é ridículo, porque no Brasil se pode usar o RG com mais do que isso. Muitas pessoas, se não perdem o RG, se não são roubadas, usam o RG durante 15, 20 anos. Eu tenho uma senhora idosa italiana que quer votar e ela não consegue um passaporte italiano para mandar como um documento, há muito tempo não consegue renovar, e o RG dela é antigo. Não aceitaram ela como votante. Nós temos o caso também de uma outra senhora que preencheu lá no Fasteth que ela era de Cataguases e foi recusado porque não escreveu Cataguases, Minas Gerais, né? Só hoje mesmo recebi pelo menos 6 e-mails da embaixada recusando pessoas que eu ajudei a se inscrever por e-mail por pequenas besteiras documentais claras que são a mesma pessoa mesmo está pedindo, mas não estão aceitando porque não tem um passaporte italiano vigente, por exemplo. O que é uma grande contradição, porque as pessoas não conseguem tirar passaporte em Brasília. Quer dizer, quem tem passaporte necessariamente não quer dizer que seja eleitor. Mas não, mas É, querendo ser eleitor e não tendo passaporte também não pode. Como é que é isso? tá tendo uma interpretação extremamente estreita da legislação italiana por parte do consulado aqui, da repartição consular da embaixada, em que vários casos estão sendo negados por besteiras burocráticas mesmo. Às vezes a pessoa no seu RG assinava de uma forma, era uma pessoa mais jovem, por exemplo, assina um pouquinho diferente agora, eles não estão aceitando. Ou o RG tem mais de 10 anos. Eu tenho um caso de uma colega que é juíza, que mandou um RG de 2007, ou seja, 14 anos atrás, e não aceitaram, né? Aí estão pedindo assim urgentemente para se mandar de novo o pedido, faltando pouco mais de 24 horas, para ver se vão aceitá-los como eleitores. Isso traz uma frustração muito grande na comunidade e mostra mesmo como isso foi negligenciado nos últimos anos, inclusive pelo Comites que aí está e que não fez nada. Zé, nós estamos catando pelo em ovo, né? Então vamos falar sobre o obstrucionismo, Ornella. Nós já pulamos aí algumas outras questões que eu ia abordar, porque você já antecipou a posição da chapa, a sua posição. Vamos entrar nessa questão do obstrucionismo, englobando desde quando começamos com a Task Force, a taxa da cidadania, aí o resto tudo que nós sabemos, e agora a cerejinha do bolo, que é essa tese ressuscitada aí da grande naturalização. E eu coloco nos seguintes termos, Ornella. Nós estamos falando de mais de 2/3 da grande comunidade ítalo-brasileira. São milhões de pessoas que se enquadrariam nessa questão. E hoje mesmo tivemos aí notícia de que até no Brasil já estão tem gente já pensando nisso, né? Tentando bloquear. E isso está acontecendo com o silêncio absoluto das nossas entidades de representação. Nem comites, nem CGIE, nem os nossos deputados, ninguém está percebendo, ou ninguém está querendo, está que nem avestruz, está colocando a cabeça, está achando que isso é terrorismo, que não sei o que, e a coisa está andando. Tem orientação dos ministérios do interior, do exterior, embora o consulado diga que não é bem assim, quer dizer, mas tem a orientação, quer dizer, daqui a pouco o município já ninguém sabe cada prefeito como vai agir. Como é que você vê isso? Esse momento é um pouco sério, não é sério? Devemos tomar medida? Que medida tomar? Como é que você vê isso? É absolutamente sério, né? E como você bem disse, a gente não vê
nossos representantes nos 3 níveis citados por você, pelos comites, com poucas exceções, no TDE e no parlamento italiano, fazerem qualquer coisa nesse sentido. Eu dou uma grande exceção aí nesse sentido ao nosso colega Daniel Tadoni, que desde o início, desde quando surgiu esse absurdo da chamada grande naturalização lá em 2019, com uma tese estapafúrdia da Avvocatura dello Stato italiana, patrocinada pelo Ministério do Interior. Desde aquela época ele já falava, já publicou vários artigos com vocês aí na ICM, inclusive, falando sobre isso. Mas, por exemplo, aqui no Comites de Brasília, a gente nunca viu ninguém falar, dar um pio sobre isso. E isso é um grande problema. Isso está ocorrendo desde 2019, se intensificou agora, e nós estamos acompanhando isso com certeza, como interessados, como meu envolvimimento com a comunidade italiana já vem há muitos anos e eu ajudo muita gente voluntariamente, eu não posso trabalhar com isso. Como servidor público, eu não posso ter outro vínculo empregatício, mas eu ajudo voluntariamente dezenas, centenas de pessoas a juntar suas raízes, a juntar os documentos, levar isso aos consulados, levar isso aos comuni, e a gente vê mesmo isso que tem piorado, e nós temos notícias até mesmo no Rio Grande do Sul que as declarações de mancata renuncia ou non renuncia, NR, estão sendo seguradas pelo consulado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, esperando alguma decisão sobre grande naturalização, que é um absurdo, que non renuncia não tem nada a ver com isso, né? Aqui em Brasília sempre foi o mau exemplo do obstrucionismo levado à enésima potência. Nós acompanhamos aqui, nós vemos pessoas que querem reconhecer a cidadania aqui em Brasília, tratadas de uma forma atroz mesmo. Exigem retificação até das vírgulas, até mesmo se falar que seu Dante Causa tinha 87 anos e 4 meses quando faleceu na certidão de óbito, que eles exigem um óbito, apesar da K28 não exigir isso. Se ele, na verdade, tinha 87 anos e 3 meses, eles não aceitam o documento. Coisas pequenas assim que fazem de toda forma e dão prazos exíguos para retificação de documentos. Dão 15 dias, 30 dias para retificação de documentos, que a gente sabe que demora meses no Brasil, né? E isso não se resume aos ítalo-brasileiros procurando cidadania. Cidadãos italianos têm dificuldade de emitir seus documentos. Até mesmo o Códice Fiscale aqui em Brasília é uma dificuldade enorme de se obter. Por exemplo, agora todo mundo precisa do SPID, né? Em breve vai ser necessário para tudo na Itália. Eu consegui o meu depois de muita argumentação, sempre em italiano. Existe uma discriminação com quem não consegue falar italiano tão bem. Depois de muita argumentação, eu consegui uma reemissão, um duplicato do meu certificado de atribuição do Códice Fiscale. E isso não devia ser tão difícil. É um botão que se aperta no consulado que se emite isso em 2 minutos, né? Mesma coisa, o passaporte se emite em 15 minutos na embaixada. Não era para ser tão difícil de fazer. Então, voltando às grandes cidadania, é uma coisa que nós temos acompanhado muito de perto, com vários colegas que são advogados lá na Itália. Está se vendo, sim, que isso parece ser uma coisa consertada a partir do Ministério do Interior. Por quê? Os primeiros apelos que foram julgados pela Corte de Apelo na Itália, em Roma, o Ministério Público italiano não foi. E é meio estranho, né? Eles apelaram e não foram, deu ganho de causa para o ítalo brasileiro, né? Mas assim que, por algum motivo bizarro, 2 dessas ações foram distribuídas para uma vara de família, que tem nada a ver com cidadania, eles não só foram, mas a decisão foi totalmente estapafúrdia e deu ganho de causa ao Estado italiano,
por argumentos totalmente fora de sentido mesmo, que vão contra decisões da própria Corte de Cassação de mais de 100 anos atrás. E isso está agora na Corte de Cassação, no STJ, STF italiano. A gente tem total confiança que isso vai ser superado. Mas, enquanto isso, nós temos que trabalhar aqui com os comitês, com o TDE, e pressionando nossos representantes no Congresso e no Senado. Nosso senador lá, Merlo, por exemplo, que foi muito atuante quando era subsecretário, pressioná-los também para que isso não seja usado, como está sendo usado, contra nós, de uma forma que a própria Itália já falou que era ilegal em 1907. Já tem decisão da Corte de Cassação de 1907 contra isso. Não tem por que isso estar gerando tanto dor de cabeça para todo mundo agora. Pois é, entanto, está aí o problema criado e faz parte dessa estrutura toda de criar dificuldades para não atender o pedido, né? Quem acompanha isso... Isso quando não existe, Desidério, como existem denúncias em diversos lugares no Brasil, do criar a obstrução, criar dificuldade para vender a facilidade. Eu não vou, por questão mesmo de responsabilidade, não vou citar casos particulares mesmo, mas existem denúncias mesmo em alguns consulados de pessoas furando fila, de pessoas pagando por fora para certos funcionários para serem reconhecidos muito mais facilmente, pagando por fora para ter documentos serem feitos mais rapidamente. E isso é uma coisa que tem que se denunciar de fato, né? E a gente não vê isso debatido. Nosso papel mesmo é sempre com muito respeito, sim. Nós temos agora um cônsul, um capo da Cancelleria Consular novo aqui em Brasília, que se revela muito mais aberto à conversa, inclusive com o Comites. A gente quer aproveitar essa oportunidade para ver se dá uma virada de chave nisso e para de ver Brasília como o pior consulado dentre os 7 para todos os serviços, como atualmente é, infelizmente. Ornella, vamos falar agora um pouco da campanha, das expectativas eleitorais, o que essa inversão da opção, que estrago ou não vai causar, o que isso pode trazer de bom ou não. A palavra livre contigo aí. Tá. A gente tem um lado bom e tem um lado ruim da inversão de opção, né? O lado ruim é que as pessoas estão acostumadas a receber a cédula eleitoral automaticamente em casa e não entendem quando a gente aborda elas e pedindo para preencher documento, dar cópia de documento de identidade. Mas para quê? Eu sempre recebi do referendo, recebi da eleição nacional. Por que eu tenho que fazer isso? Isso gera até uma desconfiança. Imagina se chegar uma pessoa desconhecida, se apresentando como um candidato e falando assim: eu preciso que você me ajude dando uma cópia do seu documento. Isso gera muita desconfiança. Mas, por outro lado, também, vota a pessoa que de fato quer fazer ouvir. E não aquela pessoa que automaticamente chegou e pega qualquer pessoa lá, marca a primeira opção que está lá, a primeira opção que está na cédula, sem conhecer ninguém, e manda. Ou até mesmo casos que nós sabemos que existem no Brasil muito, pessoas que faleceram já e continuam recebendo já há mais de década a célula em casa e os seus familiares votam por ela sempre, né? Então precisa sim, o cidadão italiano é uma coisa boa sim que saia um pouco da sua zona de conforto e se mostre um pouco mais proativo. É uma forma de trazê-lo para colaborar, porque não é só o Comites que trabalha nesse sentido, não é só o presidente do Comites, presidente, secretário, vice-presidente, mas nós temos que trazer a comunidade para nossas reuniões, trazer a comunidade para os nossos protestos, nossas manifestações, para mostrar que nós estamos lá como representantes eleitos por eles, né? Mostrar também que, ao contrário do que muitas vezes os funcionários da Farnesina nos tratam,
Nós não estamos lá somente para como um comitê de eventos, para fazer uma corrida aqui, fazer uma festinha ali, fazer uma mostra de cinema aqui. Mas nós somos, sim, de fato, representantes eleitos, tão legítimos quanto os deputados e senadores, tão legítimos quanto os conselheiros do TDE, para trazer as exigências e as demandas da coletividade para eles, e temos que ser ouvidos. A lei nos ampara nesse sentido. Nós não somos um comitê de eventos, nós somos um comitê dos italianos no exterior, frente a frente à administração pública italiana. Então, a campanha, nós nos focamos bastante agora, principalmente no registro de pessoas. Estamos tendo esses problemas de muitos registros sendo negados por questões estúpidas, mas mesmo assim, nós vamos continuar mesmo, que as pessoas vão receber suas células em casa e que vejam que há uma alternativa à imobilidade, à inatividade, ao coleguismo que a gente vê muitas vezes aqui em Brasília, que leva a uma falta de proatividade, uma falta de ação do Comitas. Nós estamos apresentando como uma alternativa a isso. Levar um sangue novo, levar pessoas diferentes, levar pessoas com propósito de trabalhar, de se engajar bastante nisso, para fazer um Comitas diferente do que nós tivemos nos últimos 6 anos. Ornelas, antes de você encerrar, por favor, você citou aí essa questão da inversão, um lado positivo da coisa. Eu pergunto o seguinte: alguém já andou falando sobre isso também por aí? Não poderia mesmo, quer dizer, o cidadão, então, ele diz que vai votar e manda o documento que eu quero votar, ok. Esse pessoal tem um prazo, tudo tal. Mas não poderia haver, no dia da eleição, uma urna lá no consulado ou nas agências consulares em que as pessoas... Porque isso é um crescendo de interesse. A campanha está mal começando. Quer dizer, quando o cara desperta para a coisa, ele já não vai mais poder votar porque lá atrás ele não fez opção. Isso não seria uma solução? Quer dizer, não seria possível? O cidadão mesmo se desloca, por seu custo, vai lá e vota. Seria com certeza uma opção. Ter urnas não só na representação consular, até mesmo nas associações. Tem associações que têm décadas aqui na nossa Constituição, em Manaus, em Goiânia, em Brasília. Nós temos possibilidade de fazer uma coisa muito mais abrangente, muito mais inclusiva. Só que as leis são extremamente limitantes nesse sentido e nós precisamos trabalhar junto com o TDE para mudar isso. TDE, uma das habilidades do TDE é propor mudanças legislativas. E essa é uma coisa que nós precisamos mudar urgentemente. A opção de voto, podia até ter a opção de voto, mas que se faça um voto eletrônico, que se faça, a pessoa entrando fácil, aperta um botão, quero votar, tá pronto. Para que, por exemplo, a gente tem que mandar cópia de documento da gente toda santa vez que se fala com o consulado? Para quem tem que mandar um comprovante de residência, nesse caso não precisou, felizmente. Assim, eu tenho a mesma conta de luz que eu mandei para a embaixada, deve ter umas 10 cópias lá dentro do meu fascículo. O mesma cópia de passaporte, mesma cópia de documento que eu mando toda vez que eu tenho que falar com a embaixada, pedir um código fiscal, pedir a emissão de, sei lá, de um certificado de cittadinança ou coisas parecidas, toda vez eu tenho que enviar o mesmo documento que já está lá. E a própria lei italiana fala que você não deve exigir de um cidadão que a própria administração já tem no seu processo, né? Então, tem formas muito mais simples de fazer isso. Precisa de uma pressão legislativa e uma pressão também política para que mudanças sejam feitas. Bem, continua livre para as tuas considerações finais, Ornelas. Não, basicamente eu consegui falar tudo o que eu queria falar, Desidério. A gente agradece muito a Insieme por estar dando esse espaço para todas as chapas, para que a gente seja mais conhecido, nossas propostas sejam mais conhecidas, fora dos pequenos grupos que se formam, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que muitas vezes viram pequenas bolhas ideológicas que não são boas para o debate. Infelizmente, uma coisa que deveria ter é um espaço muito maior, um tempo muito maior para se construir essa eleição, para ter uma campanha muito mais longa, ter até mesmo debates entre as chapas. Seria muito melhor para a democracia nesse sentido, se a gente pudesse conversar mais
e, e apresentar mesmo a importância da representação para todos os cidadãos italianos no Brasil, né? Agradeço esse espaço. Estamos abertos aí, temos nossas redes sociais, temos o site italianitar.com.br, estamos todos nos Instagrams, nos Facebooks. Podem conversar com a gente mesmo, estamos abertos e gostaríamos do voto de vocês aqui da circunscrição DF, Goiás, Amazônia, Pará, Roraima, Amapá e Suriname, para mostrar que há uma forma diferente de fazer o Comites. Muito obrigado, Desidério.